Boa noite a todos da Casa Espírita Amor e Caridade. Estamos aqui na nossa primeira palestra do mês de março de 2021, recebendo esse convidado que já esteve com a gente algumas vezes e hoje vem com um tema diferente para a gente poder comentar e refletir sobre. Boa noite, Antoniel. Como você está? Boa noite. Tudo bem, graças a Deus. Agradeço a oportunidade, mais uma vez, de estar na casa, com esse trabalho, trazer esclarecimento e também um aprendizado para nós. Isso. Olha, você já veio aqui algumas vezes, mas para quem está vindo agora, talvez está vendo aqui pela primeira vez, está te vendo pela primeira vez, conta um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho, de onde você é, para a gente se conhecer um pouquinho melhor. Sim. Meu nome é Antoniel Moraes, né, como já foi mencionado. Tenho 38 anos, de Uberlândia. Já entrei na doutrina espírita, assim como acho a grande maioria, vindo da Igreja Católica, né? Cheguei aos 17 anos e daí uns 5 anos a gente começou com esse trabalho de esclarecimento através de alguns convites. Acho que isso vem enriquecendo tanto na minha caminhada evolutiva e fico feliz de estar contribuindo com muitas pessoas que chegaram até mim. Tento trazer o esclarecimento da maneira mais simples possível. Às vezes não tem as palavras mais bonitas que muitos possam esperar ouvi-las, mas espero que sejam as mais importantes e que possam penetrar no coração e na mente de todos, contribuindo nas tomadas de decisões nessa caminhada assertiva. A gente trabalha aqui, só ressaltando, na Uberlândia, em algumas casas, Paulo de Tarso, Jardim da Prece, tem uns trabalhos aqui bem interessante, importante, que ajudam muita gente. No ICAME também. É isso aí, muito obrigada por compartilhar com a gente um pouquinho das suas reflexões. O conhecimento também é um recurso para ser compartilhado com a gente, e o melhor é isso, é quando vem do coração, né? Sim. Nós temos algumas pessoas que já chegaram aqui e estão mandando boa noite, suas vibrações positivas. E agora, para que a gente não perca muito tempo do Antoniel, eu vou convidar ele para a gente fazer a nossa prece de abertura e começar a nossa palestra. Então, convidar vocês também que estão acompanhando a gente. Vamos lá fazer a nossa prece, então. Queria chamar a todos para fechar os olhos, primeiramente. Respirar mais fundo um pouco. Permitir que o ar entre nos nossos pulmões. Permitir que os pensamentos se acalmem um pouco, se estabilizem. Permitir que a gente possa sair um pouco da gente, sair um pouco dos nossos problemas e fixar a nossa atenção na figura de Jesus. Que cada um de nós possa, da forma como você sente, da forma como o seu amor te leva a imaginar a figura de Jesus na nossa frente, não como uma figura distante, que a gente escuta, que a gente ouve falar, mas como se ele fosse um amigo, que está bem próximo da gente, que nos escuta, que nos olha com serenidade, que nos entende, que a gente possa, nesse momento, compartilhar com ele um pouco do que nos aflige, do que passa na nossa vida, que a gente possa admitir para ele, sem nenhum medo de repreensão, aquilo que a gente tem mais dificuldade, aquilo que a gente erra mais. E imaginar que ele nos olha de forma serena, de forma plena, nos compreendendo, e que esse olhar transmite amor para a gente. Que nesse momento a gente possa pedir a ele a força para operar as mudanças desses comportamentos que a gente acha mais difícil na nossa vida. Que a gente possa aurir desse olhar sereno um pouco mais de paz, um pouco mais de serenidade, para que a gente possa passar pelas nossas lutas e pelas nossas dificuldades com um pouco mais de fé, um pouco mais de esperança, um pouco mais de resignação. Que essas dores não nos desesperem. Por mais que elas doam, elas não nos desesperem, ou nos façam cair, ou nos façam entregar os pontos. Que a gente possa, nesse momento também, levar a Jesus os nomes
das pessoas que estão à nossa volta, familiares, amigos, pessoas a quem amamos ou simplesmente conhecidos. E a gente sabe que está passando por um momento difícil da vida, pela noite escura, e que a gente possa pedir a Jesus também que Ele visite essas pessoas, transmitindo amor, transmitindo serenidade, transmitindo a cura, ou simplesmente que nos ajude a distanciar, se for necessário, deixar embora, se for necessário também. E que a gente possa agora preparar o nosso entendimento e o nosso coração para ouvir o que é dito aqui, para permitir que isso toque o nosso coração, para permitir que isso mude a nossa forma de ver a vida, para permitir que a gente sinta a presença de Deus, não só com o cérebro, não só com a inteligência, mas principalmente com o coração, com os olhos dispostos a ver e a enxergar de uma forma diferente. Pedimos a Jesus também que auxilie o nosso amigo Antoniel, que inspire ele, onde de melhor estiver no coração dele, para dar para a gente e para nos auxiliar. E agradecemos por mais essa oportunidade de estudarmos juntos aqui hoje. Que assim seja. Amém. Antoniel, então eu vou saindo aqui, vou deixar você sozinho. No final eu volto para a gente conversar um pouquinho, para a gente ler os comentários, para a gente fazer a nossa prece. Que Jesus te inspire muito o coração, que, como eu disse, você possa tirar de você o melhor que você tem, que eu sei que é muita coisa, e que o seu mentor também possa estar do seu lado, te auxiliando agora, tá? Até mais tarde, então. Tchauzinho, gente. Boa noite, pessoal, mais uma vez. Hoje a gente vem aí com um tema, um título, né, vamos dizer assim, específico de um estudo, que às vezes para alguns podem estar se perguntando ou achando meio estranho. Mas eu fiz questão de trazer essa frase, Deus quis que fosse assim, frisando ainda este ponto de interrogação, que é uma pergunta. Essa pergunta, para cada um de nós fazê-lo, parar para refletir um pouco. Será que tudo aquilo que estamos vivendo, todos esses problemas, males, alegrias, conquistas, Deus quis que fosse exatamente assim? Porque nas dificuldades das nossas vidas, temos sim todos o hábito de, em algum momento, pronunciar essa frase, seja ela afirmativa ou de uma maneira interrogativa. Deus quis assim, quando a gente está passando por alguma dificuldade, até mesmo por algo bom. Só que às vezes a gente tem no Evangelho uma bagagem de informação que deixa bem claro. E o processo encarnatório é um processo que nos convida a estudar, a raciocinar, a trabalhar. O Sermão da Montanha, em outras palavras, Jesus deixou ali bem nítido para nós. Levanta-te e siga, faça alguma coisa. Vamos trabalhar. Em meio a tantos problemas e dificuldades, a gente olhar para o nosso interior, a gente quer tanta mudança, mas a gente olha e enxergamos poucos que querem mudar, que aceitem mudar. O evangelho em si, ele é uma bagagem de informação voltada para a mudança do nosso interior, para que a gente possa nos reconhecer, identificar os nossos pontos fracos, os nossos pontos fortes, as nossas virtudes e aquilo que possa ainda estar nos corrompendo, que tornou-se padrões negativos, que a gente, nessa oportunidade, através de uma repetição, mas de forma positiva, possamos adquirir novos hábitos. E isso impregnar no nosso espírito, via tornar-se uma rotina, fazendo parte da nossa caminhada evolutiva. Só que nessas novas oportunidades, nos deparamos muito em momentos de um verdadeiro pessimismo. E esse título em si, eu achei alguns estudos de algumas pessoas já da nossa, vamos dizer assim, dentro da doutrina espírita, trazendo isso. Eu também pesquisei em outras escolas religiosas. Eu gosto de trazer de uma forma abrangente. E o interessante é que quando a gente está realizando essa frase, ou que seja afirmativa, ou de uma maneira interrogando, na maioria delas, a gente está encontrando-se em uma situação
de fugir da responsabilidade. E isso é um caso sério. Quando a gente fala em levar esclarecimento, informação, a gente está tentando trazer da maneira mais sucinta para tocar no coração de todos aqueles que nos ouvem e que esse sentimento possa latejar mesmo de uma forma bem intensa e tomar conta dos nossos pensamentos para que as nossas decisões, a partir desse exato momento em diante, sejam os mais assertivos possíveis, contribuindo no nosso processo evolutivo. Deus, como Criador de tudo, de todas as coisas, e nós, como fomos criados através dessa força criadora, a gente veio para ser feliz, para se melhorar. E essa melhora ela vem através de estudo, de uma vivência. E nessa vivência, a gente precisa estar preparado. Não para fugir da responsabilidade, para enxergar as oportunidades, tomar as decisões corretas, tentar, querer sim, mudar a nossa essência, para que possamos enxergar a médio, longo prazo essa vitória nossa no nosso íntimo. E a gente vai entender, enxergar, vai sentir que estamos transformando tudo ao nosso redor. Só que enquanto a gente ainda continuar preso nessa forma de justificar as ações, principalmente com essas afirmações, porque Deus quis assim, eu estou tentando jogar para cima da espiritualidade algo que chegou até mim como uma oportunidade de mudança, eu não estou querendo enfrentar. Eu estou simplesmente olhando para o Criador, a forma de um amor mais puro possível e querendo rebaixar o nível dele ao nosso de compreensão e dizer, Deus quis assim. Se formos parar para analisar dentro da bagagem de informações que o Evangelho traz para nós, toda vez que a gente pronunciar essa frase, que Deus quis que fosse assim, a gente tinha que olhar muito mais além. A resposta seria, Deus está muito mais além do que a gente está imaginando que Ele queira. Deus é perfeito. Nós ainda está numa caminhada evolutiva muito distante dessa perfeição. Então, a gente não pode se prender a essa questão, principalmente porque atribuímos elas quando nos deparamos com os males. E a gente precisa entender que há alguns tipos de males. Há os males que veio de ações naturais e os dos valores morais. Aqueles morais, a gente já sabe que eles são provenientes do nosso livre-arbítrio. Esse, ninguém está interferindo. As decisões são nossas. Então, a gente vai colher aquilo que plantamos. E aqueles naturais, provocados pela natureza, a gente precisa entender isso bem para tentar, mais uma vez, tentar justificar a nossa falta da ação, como terremoto, tsunami, causas naturais, chuvas, etc. A gente, às vezes, vamos dizer assim, em alguns momentos de exceção, não cabe a nós a responsabilidade. Mas a gente precisa entender que, como tudo que acontece tem uma causa, esse fenômeno também ele está relacionado a uma causa. E aí a gente volta, mais uma vez, para a maravilha do Evangelho. A gente volta para a lei de causa e efeito. Então, se a gente for entender, o nosso Pai Criador, ele tem todo um processo de uma linha de evolução. Ele tem todo um universo regindo ao seu redor. E nós, como sementes, participantes desse universo, um processo de germinação e evolução, dentro do nosso livre-arbítrio, que não se tem uma interferência, nós somos responsáveis pelas nossas decisões, a gente vai começar a ser levado, de certa forma, pelas energias que estão pertinentes às nossas decisões para determinados lugares. O universo, ele existe. Os acontecimentos, sim, eles podem estar programados, mas isso pode ocorrer variações, de acordo com o nível evolucional nosso. Nosso planeta, ele tem uma programação. Se os habitantes conseguissem atingir o nível de evolução, processo mais rápido, a gente poderia, sim, eliminar diversos tipos de acontecimentos que estariam programados. Mas eu não posso chegar e falar, Deus quis que fosse assim. Ele tem uma programação. Eu sou o objetivo principal. Cada um de nós somos o objetivo principal. Ele é um pai maravilhoso.
As nossas decisões estão interferindo nessa programação. Se eu estou indo através do amor ou através da dor. Eu posso sim ser feliz, evoluir, compreender, enxergar as oportunidades e tomar as melhores decisões. Mas eu preciso colocar em prática, eu preciso vivenciar isso. Eu preciso falar do amor, mas eu preciso praticá-lo. Eu preciso exercê-lo com todos que estão ao meu redor. Não posso viver em um mundinho em que eu falo, mas eu não penso e não pratico. Eu vou simplesmente criar ao meu redor um campo magnético de uma energia obscura. Eu vou estar vivendo quase que num mundo das sombras. E o que o mundo das sombras mais adora é a nossa imobilidade. É a nossa falta de ação, de agir sobre os acontecimentos do dia a dia. Que esses acontecimentos estão, sim, pertinentes à nossa programação. Mas eu preciso agir. Se eu continuar estático, sem fazer nada, se eu continuar ainda me vitimizando, apontando o dedo para o próximo, colocando a responsabilidade de tudo aquilo que está diante de mim como oportunidade para as outras pessoas, e eu não correr atrás, eu não vou mudar essas energias. Eu não vou trazer. Viemos para um processo encarnatório não para encontrar a luz. Viemos para um processo encarnatório para se transformar em luz. Porque somos trabalhadores de Cristo. E nessa caminhada precisamos da formação. Para quê? Para que aonde formos, em qualquer parte do universo, dar sequência a esse trabalho, possamos brilhar, possamos tocar no coração, possamos levar luz àqueles que se encontram às sombras. É um ciclo, é um processo contínuo. Aquele que mais evolui, ele sempre vai tender a voltar e auxiliar aquele mais necessitado. A gente vai entender um dia por que na física a gente estuda que os opostos se atraem, e a gente confunde isso muito. Mas aquele mais evoluído sempre vai tender a ajudar aquele menos. E a gente vai estar dando sequência. E eu preciso estar preparado para isso. Eu preciso ter abraçado todas as oportunidades que tem no meu processo encarnatório, tomado todas as decisões. Eu preciso ter olhado para o meu interior, me conhecido mais, me melhorado, para que nessa escala evolutiva eu esteja cada dia mais preparado para ser um exemplo ou para vir auxiliar alguém que seja com os meus conceitos, com a minha palavra amiga. Mas para isso, para que essa palavra amiga, para que esses conceitos, para que essa energia possa tocar, eu tenho que ter vivenciado, eu tenho que ter a certeza dentro de mim do que eu vivi, do que eu senti, porque nada, em momento algum, eu serei corrompido. Eu deixei me levar por qualquer falácia que venha à esquina. Eu estou certo. Eu posso dizer que eu tenho fé em Deus, eu confio em todas as obras, em todo o ensinamento dele deixado, principalmente por exemplo de Cristo. E nada, nenhuma dificuldade, mal algum, vai mudar o nosso entendimento perante a nossa responsabilidade. Então, o que tem diante de nós somos oportunidades. A vida está difícil, temos problemas? Sim, vivemos num mundo de provas e expiações. O sofrimento bate à nossa porta. O mal ainda prevalece sobre o bem em quantidade. Só que temos as ferramentas necessárias para que possamos tomar todas as decisões mais assertivas possíveis. Já tivemos vários processos encarnatórios. Entre uns e outros, tivemos várias estadias no plano espiritual. Já passamos por vários níveis de universidades no plano espirituais, nos vários tipos de moradas espirituais, para que a gente possa pudéssemos absorver a maior quantidade de informação possível, para que pudéssemos voltar preparados. Viemos com uma equipe maravilhosa, com uma imensidão de espíritos de luz para contribuir na nossa caminhada. Eles também em um processo evolutivo, dependendo da nossa caminhada, contribuíram para com eles. Todo mundo, em conjunto. Falamos em amor, falamos em bondade, falamos em felicidade, falamos em um mundo melhor. Estamos todos aqui como parte deste mundo para levar a luz. Quando a gente se prende àqueles acontecimentos que batem à nossa porta, e de certa forma a gente luta um
pouco, e a gente se acomoda e fala, porque Deus quis que fosse assim, peço encarecidamente que lembre dessas palavras que aqui estamos mencionando. Será que ele quis que fosse assim? Deus é amor. É um amor infinito que não temos como mensurar. Aquilo que podemos ter de entendimento no nosso nível intelectual, não chega nem próximo. Deus, perante aos ensinamentos do Evangelho, a gente vê o quanto ele é misericordioso. Então ele está muito, mas muito além do que a gente pode imaginar. Então a gente só tem que esperar o melhor. O melhor. Não existe essa questão de que eu estou sofrendo é porque faz parte da minha programação e Deus quis assim. Eu tenho e eu preciso assumir as minhas responsabilidades. Enquanto eu não entender e aceitar, o Espiritismo nos dá essa bagagem. Sim, eu não preciso lembrar do que eu fiz, me recordar, mas eu tenho sim noção perante os acontecimentos presentes de como foi as minhas vidas anteriores. Enquanto eu não assumir a minha responsabilidade, eu vou continuar naquela caminhada de realizar as minhas mais variadas preces possíveis e os problemas ainda continuar batendo na minha porta. Não porque Deus esqueceu de mim, não porque Ele quis assim, mas porque eu ainda não consegui me conectar com Ele. Eu vim para ser luz e eu estou esperando que essa luz apareça diante da sombra em que eu estou construindo ao meu redor. E lembre-se, a espiritualidade, o nosso Pai Maior, por ser tão misericordioso e bondoso, ele não interfere no nosso livre-arbítrio. Ele não vai ali colocar o dedo e nos dar uma chacoalhada e falar, olha, não faça assim, faça assim. Ele vai traçar um novo caminho para que eu, através dessas decisões que eu tomei, através desses conceitos que eu adquiri e que na minha visão eu acho que é correto, ele vai tentar mostrar para mim o que é certo ou não. Então, tudo aquilo que vier diante de mim é porque eu estou atraindo para mim. Deus quis e quer a nossa vitória, a nossa melhora, para que possamos ser felizes eternamente e possamos auxiliar os nossos irmãos que ainda não encontraram e não entenderam o que é essa felicidade. Ele espera de nós, trabalhadores, que essa última hora, ela sempre vai existir, porque a criação, ela sempre continua. Então, para alguns, sempre será a última hora, para outros ainda vai estar essa caminhada. Então, os trabalhadores sempre terão que estar atingindo a sua formação em um grau mais superior para vir auxiliar aqueles que ainda caminham em idades menores com a necessidade de auxílio, de socorro. Porque os erros não são castigos, são decisões nossas tomadas de maneiras equivocadas. As justificamos alguns momentos da nossa vida e alguns processos encarnatórios alegando que não tínhamos informação. Errávamos tentando acertar. Isso já foi trazido a nós, que essa época já passou. Estamos no momento em que erramos porque ainda insistimos no erro. Sabemos. Alguns podem estar perguntando, mas como sabemos? Eu não fiz isso porque eu quis. O Evangelho deixa bem claro. Todas as suas obras, nessa imensidão de conhecimento de vários autores, adquirimos padrões negativos. Já vimos em vários processos encarnatórios cometendo os mesmos erros. E de forma repetitiva, adquirimos este padrão vibratório. Hoje, até inconscientemente, estamos agindo de uma maneira negativa. Mas como combater isso? Como mudar isso se eu nem sei o que está acontecendo, o que eu estou emitindo? Trabalho. Trabalho para o bem. Falamos há pouco. As sombras adoram a imobilidade. O inverso é o trabalho. A luz que Deus espera de que nós transformamos é através do trabalho. Que trabalho é esse? É o trabalho na casa espírita, eu iria realizar aquele trabalho no domingo? Aqui é pouco, é o mínimo. É um trabalho no dia a dia, com a nossa família, com as pessoas que nos cercam, no nosso trabalho material, na rua, as pessoas que cruzam o nosso caminho, nas dificuldades, nas dívidas, nas doenças, saber tomar as decisões. Às vezes eu posso ter uma imagem de uma pessoa mais culta, tranquila e maravilhosa,
mas eu nunca me deparei ou me passei por uma situação de dificuldade. Quando isso bater a minha porta, às vezes eu não tenho o devido equilíbrio e tranquilidade para saber resolver e demonstrar a minha maturidade. Eu posso atingir outros processos evolucionais que estão à minha volta. Então, precisamos assumir a nossa responsabilidade. A nossa melhora, ela diz respeito a todos que nos cercam no mundo material e no mundo espiritual. Todos aqueles que nos acompanham, que sejam desencarnados, que temos o hábito de intitulá-los de obsessores, que são nada mais do que irmãozinhos nossos, os quais despertamos neles sentimentos de ódio, de raiva e vingança, somos responsáveis por isso. Nós somos os responsáveis. Temos poderes nas nossas mãos que não sabemos usá-los. Estamos criando ainda vícios, desenvolvendo ainda doenças para o nosso corpo material através das nossas práticas errôneas, através dos nossos pensamentos exagerados e de maneiras de dissipar energias de forma desnecessária. Em vez de concentrar, encontrar-se um eixo, realizar as nossas preces como uma forma de meditação, e a meio essa situação atual de transtorno, de dor, encontrarmos algo que Deus quer nos mostrar. Olha a tamanha mudança que já tivemos que atingir no ano de 2020 para 2021 por conta de um único vírus. Algo de forma invisível, vamos dizer assim. Mudanças essas que, às vezes, se a gente for parar para analisar, foi esperada há séculos de encarnações para trás. Séculos. Falamos que, nos referimos a essa frase, Deus quis que fosse assim através dos males. Falamos aqui que os males podem ser morais ou naturais. Olha os males morais. Olha os males morais que nos acompanham. Possamos identificá-lo no próximo, apontar o dedo, enumerá-lo, dar todas as características possíveis, variáveis, a respeito deste mal. Porque somos mestres nele. Nos graduamos de todas as formas possíveis a respeito deste mal. Por isso, ao passar os olhos, já nos detectamos nesta mesma vibração, porque ela está presente em nós. Deus não quis que fosse assim. Eu desenvolvi isso para mim. Deus está me dando uma oportunidade. Deus está nos dando as ferramentas necessárias. Deus nos está nos dando o dom de mais uma vida e mais uma equipe de espíritos benevolentes, mais um grupo de espíritos familiares para nos auxiliar. E muitos de nós ainda continuam em perder tempo, em tomar decisões erradas. Então, o que a espiritualidade espera de nós? Eu gosto de ressaltar, a espiritualidade espera de nós segundos de tentativas, de acertos. De tentativas. Ela não está esperando que nos transformamos em uma única encarnação em um espírito perfeito, mas que possamos iniciar, sair da inércia, sair da imobilidade, que possamos agir. E quando a gente assume esse propósito e fala, eu vou mudar a minha vida, eu quero a mudança, eu quero o bem, a felicidade, eu quero que a luz venha assim resplandecer, eu vou começar a me transformar nessa luz. Eu vou começar a enxergar as coisas diferentes. Eu vou começar a deixar com que essa bagagem de informação que todos nós temos venha à tona. Eu vou ter mais lucidez para aqueles momentos de discussão, aqueles momentos de intriga, aqueles momentos de tomada de decisão repetida. Eu vou conseguir ter lucidez para enxergar com mais calma, para entender melhor o que aquilo quer trazer para nós. Eu vou conseguir conversar melhor no meu relacionamento, que seja ele amoroso, familiar, no trabalho, que a nossa vida é um relacionamento. Eu vou conseguir me relacionar melhor com os irmãos espirituais que me acompanham, que muitos deles não conhecem essa versão que eu estou tentando colocar à prova. Muitos têm uma imagem minha, mas errônea. Como todo espírito evolui, independente dos seus erros, o que muda são o grau de evolução, alguns menos, e aqueles através da dor e outros através do amor, eles ainda se perguntam, ele está querendo mudar. Vou mostrar para ele que ele não é assim. E aí vem o turbilhão, vem o tormento. Momentos estes para que a gente possa parar para refletir e enxergar.
eu estou incomodando muita gente. Por quê? Se eu estou num mundo de provas e expiações, e o sofrimento, ele ainda, o mal, prevalece sobre o bem em quantidade, se eu incomodo muita gente, é porque eu estou fazendo com uma grande porcentagem de certeza um bem muito grande. Principalmente se esse incômodo vier do mundo espiritual. Mas como que eu vou saber que veio do mundo espiritual? Eu vou continuar afirmando as coisas estão assim porque Deus quis que fosse assim? Deus me enviou para o trabalho. Ele espera que quando eu volte para casa, eu volte mais feliz do que quando eu saí. E que eu volte muito mais preparado. Para que eu não caia mais nos buracos da vida, que eu não caia mais nas tentações alheias, que me desviou de um caminho assertivo. Que eu possa voltar preparado para entender que o maior prazer de um espírito próximo de uma evolução máxima, vamos dizer assim, é auxiliar o mais necessitado. Que possamos nos desprender desses falsos prazeres da vida, principalmente relacionados às questões materialistas. Ajudar, sim, o próximo. E esse próximo, às vezes, ele não precisa estar em um trabalho gigante de milhões de pessoas. Às vezes, a gente veio com o propósito de ajudar aquele próximo que está bem próximo de nós. Pode ser, às vezes, um pai, uma mãe, um irmão, pode ser o companheiro do trabalho. São as coisas sutis. São segundos de tentativa. Vamos tentar ter segundos de hesitação e respostas. Tentar ter segundos de reflexão antes de pronunciar. Vamos pegar aquele exemplo do Chico, de colocar o copo com água, beber ele, segurar. Segurar por alguns segundos que seja. É que dê tempo que essa conexão que a gente estipulou em um sentimento materialista ele possa ser desvinculado. E que a nossa essência possa mudar a chave e deixar com que essas nossas virtudes possam se conectar naquelas energias de luz do momento. Deixar com que essa luz que sim habite dentro de cada um de nós transborde e possa se multiplicar. Que possamos sim nos transformar em verdadeiros trabalhadores de Cristo. Já parou para imaginar se todos nós praticasse aquele amor que todos nós temos em mente, que é o melhor? Não haveria mal, não haveria ninguém em sofrimento. E olha que eu mensurei, que eu disse aqui, praticar aquele amor que cada um de nós tem em mente, que é o melhor. Eu não padronizei nada. Apenas aquele amor que cada um imagina que é o melhor. Não estou interferindo no livre-arbítrio de ninguém, porque cada um vai ter um dimensionamento desse amor e desse sentimento de acordo com a sua vivência, a sua criação, com o seu modo de absorver as informações. Mas se a gente praticar, que seja da forma mais sutil, aquele indivíduo mais perverso na face da Terra, ele sabe o que é amor. E o maior exemplo desse é, mexe com a mãe dele, para você ver. Você vai ver o que desperta ali. Ele tem sentimento. É que ele ainda encontra-se deslocado um pouco desse universo maravilhoso. Então, se cada um de nós colocássemos em prática com aqueles seres mais próximos de nós, essas pitadas, dessas demonstrações de amor que a gente tem na nossa mente, que é o correto, que é o melhor, o mundo seria outro. Seria 1 milhão de vezes melhor do que é hoje. Mas muitos de nós têm o conhecimento, têm a informação, sabem o que é bom, mas a gente não pratica. A gente não emite essa vibração. A gente não pensa dessa forma. A gente, às vezes, emite apenas palavras ao vento. A gente, às vezes, emite essas palavras com as tentativas de mudar o próximo para que aquilo fica a nosso favor. Criamos um mundo para nós. Vivemos quase que no individualismo. Aquilo que nos favorece, aquilo que nos agrada. E quando chega algo maravilhoso, intenso, mas que está de uma sintonia diferenciada da nossa, porque a gente encontra naquele mundo sombrio que criamos em cima das nossas decisões, em cima do nosso individualismo, do nosso vitimismo, das nossas fraquezas. A gente simplesmente
luta um pouquinho, não consegue vencer e cai no erro de jogar mais uma vez a responsabilidade nas costas do mundo espiritual. É assim porque Deus quis que fosse assim. Não. Deus quer o melhor dos seus filhos. Deus é amor. O que a gente pode imaginar, Ele tem algo muito maior ainda para nós. Ele nos enviou um Consolador com todas as informações necessárias para que possamos tirar notas ótimas nessas provas da vida. Só depende de nós parar para ler e refletir. E olha que muitos de nós ainda não leu o Evangelho de uma forma completa. As justificativas são as mais variadas. Não tive tempo. Eu não consegui. Olha que já tivemos vários processos encarnatórios. E a obra é de 1800 e pouco. Nesse período, a gente já teve algumas encarnações, oportunidades essas, para que a gente possa, sim, direcionar os nossos olhos, fazer a leitura. E muitos de nós ainda não fez. O conhecimento é de duas formas, a teórica e da prática. A teórica, temos essa bagagem. A prática, a vivência. Temos as obras para que possamos recordar. Eu posso ler 100 vezes o Evangelho ou os textos bíblicos. As 100 vezes eu vou absorver conhecimentos de forma diferente, que vai contribuir para a edificação do meu espírito. Eu posso viver, eu posso ter 100 vidas. As 100 vidas, eu posso viver os mesmos acontecimentos. Eu vou estar adquirindo informações de uma maneira diferente da outra. Essa nossa repetição pelos erros é que a nossa caminhada evolutiva torna-se lenta, devagar. Acaba que caímos naquela frase do dia a dia que a gente está aprendendo através da dor. Vale ressaltar, todo espírito ele vai evoluir esse dia e vai atingir a sua perfeição. Até aquele mais perverso. Ele vai errar tanto, mas tanto. Eu não vou mudar ninguém. Eu não vou conseguir mudar ele. Mas ele vai errar tanto, 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 que vai chegar uma hora que o seu próprio orgulho vai virar contra ele e vai lhe questionar. Chega, eu quero algo diferente. E algo diferente vai ser o bem que ele ainda não realizou. E todas as suas ações diferentes vai estar pertinente à caminhada evolutiva. Então ele vai ter que chegar através de uma dor, ter um grau evolutivo, para depois se despertar, começar a realizar esse bem, realizar os seus ditos resgates, para dar saltos maiores. Ninguém regride, mas que possamos evoluir através do amor, esse amor verdadeiro, amor sem interesse, um amor simples, um amor que possamos, através dessa nossa vivência e através da repetição, desenvolver essas virtudes. E isso torna-se um hábito intenso, de sim, desejar o bem para alguém sem segundas intenções. No fundo do coração. Quando a gente vê alguém na dificuldade, a gente possa querer ajudar de uma forma verdadeira, simples, pura, porque esse amor, ele toma conta de nós. A gente vai sentir aquela dificuldade como se fosse nossa. Vamos agora, nessa nova era, ser espíritos para sentir. Vamos sentir. E através disso, vamos começar a praticar. E precisamos. Porque a colheita, ela é obrigatória. E ela pode ser rápida. E deve ser rápida nesse momento. E já estamos em transição. Não está mais relacionada apenas às nossas vivências anteriores. Não tem como, não temos mais tempo para parar para dizer que está assim porque Deus quis que fosse assim. Deus quer o melhor. Por mais que a nossa vida esteja perante as nossas decisões ou os nossos olhos materialistas, a vida melhor possível. Deus não quis que fosse assim. Ele queria que fosse melhor ainda. Como filho do Criador, temos condição para isso. Só precisamos batalhar e batalhar. E por mais que a nossa vida encontre num estado bom, mais uma vez, perante aos nossos olhos materialistas, ao nosso nível de compreensão,
Não podemos estagnar, não podemos parar. Temos que continuar a evolução. A imobilidade é a porta aberta para as sombras. Não podemos deixar o que também construímos chegar um momento de se acomodar, perder. Meus irmãos, esse estudo em si, trouxemos aqui para reflexão, para que, quando a gente se encontre nesses momentos, a gente fuja dessas afirmações errôneas. Por mais das vezes a gente não faz por maldade, mas a gente precisa tomar o cuidado de ter as rédeas dos nossos pensamentos. Porque em vários processos encarnatórios a gente já veio com essa justificativa de que não fazia por maldade ou não fazia porque eu queria. A gente está fazendo, às vezes, incondicional, inconsciente, porque a gente já adquiriu esse padrão. Essa ordem já foi estipulada. Precisamos quebrar esse padrão. E ele vai ser quebrado através do trabalho, através da prática do amor, o amor verdadeiro. Por mais que eu não saiba como é este amor, eu tenho sim dentro de mim. Pratique aquilo que você tem, que você conhece, que seja de bondade, de sentimento bom para com o próximo. Tudo que a gente emite no universo, ele volta até nós. Por mais que temos aqueles acontecimentos naturais que está dentro de uma programação divina, se estaremos dentro desta programação, destes acontecimentos ou não, vai depender de todos nós, das nossas atitudes, dos nossos momentos. Eu posso desencarnar dormindo, como eu posso desencarnar num acidente. Eu tenho uma programação? Tenho ela estipulada, mas eu posso interferir. Dependendo da minha evolução, dependendo das minhas decisões, se elas são verdadeiras, se elas sim estão mudando a minha essência. Eu vou saber disso, e a espiritualidade, o nosso Pai Maior. Não são os seres encarnados que estão ao meu redor, eles vão sentir. Então precisamos ser verdadeiros, mas íntegros dos nossos pensamentos, porque eles criam formas, eles criam o mundo em que a gente caminha. Então, se queremos a felicidade, precisamos assumir as nossas responsabilidades. Pessoal, o que a gente tinha para dizer, o assunto ele é um pouco extenso, porque ele vai englobar vários capítulos do Evangelho. A gente tentou de uma forma sucinta, com as palavras mais tranquilas possíveis, tentar deixar o recado para que possa, assim, tocar no coração e na mente de cada um que está nos ouvindo. Agradeço, sim, a oportunidade de, mais uma vez, estar aqui com vocês. Agradeço por estar adentrando aos lares neste momento que me concedeu, neste momento, com o estudo aqui da casa. E se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, quiser deixar aí, a gente conseguir respondê-la, a gente está aqui de bom grado. Se a gente também não conseguir, não apavore, somos mais um estudante desse processo encarnatório, dessa prova da vida, a gente vai buscar informação e traz uma outra oportunidade. Então, se alguém tiver à disposição, a gente está aqui para poder somar e contribuir. Mas que deixa a mensagem. Diante disso, Deus, quando a gente parar para, ao menos, pensar nessa frase, Deus quis que fosse assim, que seja ela afirmativa ou através de uma interrogação, vamos parar para analisar. Deus quer o melhor. Eu preciso fazer a minha parte. E a toda a parte que eu fizer e aquilo que chegar diante de mim, que seja de acerto ou de erro, Deus quer o melhor. Ele não quer que seja assim. Ele quer sempre o melhor. Porque isso é uma forma da gente se condicionar a estar sempre buscando, sempre agindo, sempre trabalhando. E se a gente começar a dar alguns comandos na nossa mente, a gente entra no comodismo. O comodismo, quando a gente menos se espera, a gente está no processo depressivo. Só no mais, obrigado a todos. Nossa amiga Jordana está aí para nos auxiliar. Se tiver alguma dúvida também, pode fazer para ela, viu? Que ela está preparada, afiada. Então, não, essa bola é sua hoje. Mas, gente, preciso comentar aqui. Fiquei até zonza com essa palestra. É um tipo de coisa que a gente precisa ouvir de vez em quando, né? E, Antoniel, enquanto você estava falando, eu lembrei lá do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala do bem-aventurados os aflitos. E aí tem 2 itens lá, que é as causas anteriores das aflições e as causas atuais da aflição. Então, assim, isso que o Antoniel falou, para você ver que isso é tão importante que a gente se atenta,
atente a isso, que já fala no Evangelho. O Kardec e os espíritos que auxiliam ele no Evangelho segundo o Espiritismo, né, fala sobre isso, fala, olha, muitas das vezes a gente atribui as nossas aflições atuais a coisas que a gente fez no passado. Ah, porque eu tô reencarnando assim, porque eu fiz isso na outra vida, e é por isso. Que seria um modo um pouco diferente de falar porque Deus quis, né? Falar assim, ah, mas é porque eu tô pagando de outra vida. E os espíritos vão falar assim pra gente, olha, tem dois tipos de aflições. Realmente tem aquelas que a gente veio condicionado para acontecer, mas a maioria das aflições das pessoas, elas estão relacionadas ao que elas estão tomando de decisão agora. Elas estão colocando a culpa na reencarnação, no passado, mas é puro livre-arbítrio, é porque elas estão tomando decisões erradas e estão sofrendo com aquilo. Então, assim, gente, lá no Evangelho já tá esse toque pra gente, né? E, Antoniel, quando você estava falando, eu estava lembrando de uma historinha que tá lá no livro do André Luiz, no Mundo Maior. No Mundo Maior. Vou resumir aqui, gente, só para vocês entenderem. Que se tratava de um rapaz bastante novo, e ele era epilético. E quando ele reencarnou, ele vinha de um passado assim muito obscuro, de uma vida anterior, onde ele cometeu muitos erros. E aquela epilepsia que ele trazia era o resultado de o quanto ele lesou o próprio espírito ali naquelas decisões erradas, né? Então ele trazia essa doença. Só que quando ele reencarnou, ele fez uma promessa de mudar a conduta dele. E lá no livro fala assim, que ninguém imaginou que ele ia cumprir tão bem essa promessa. Porque o menino reencarnou e entrou em mocidade espírita, e fazia campanha do quilo, e fazia evangelho no lar, e trabalhava no centro espírita com aquela garra, com aquela vontade. O menino fez reforma íntima, ele fez tudo, assim, com o maior zelo, com tudo que ele tinha. Ele realmente quis mudar. E por conta disso, a epilepsia, que era para ser muito grave nele, que era para ser um problema de saúde, assim, muito difícil, ele conseguiu transformar em um problema que existia, mas que era muito leve, porque, segundo as palavras do Caldelaro, do André Luiz, ele foi médico em causa própria, por conta do seu trabalho no bem, por conta dos seus pensamentos positivos, por conta da sua reforma íntima. Ele não conseguiu mudar completamente, ele ainda tinha doença, mas aquilo que era para ser muito grave se tornou muito leve, porque ele se curou, e se tornou muito leve também por conta da forma como ele lidou com aquilo. Digamos assim, ele não pôde mudar o que aconteceu, mas ele pôde mudar a forma dele de reagir, a forma dele de aprender com aquilo, a forma de lidar com aquilo, né? Então, assim, enquanto você falava, Antoniel, eu lembrava dessa história, e me tocou muito, acho que deve ter tocado muita gente também, essa frase que ele falou, Deus quis que fosse assim? Na verdade, Deus queria que fosse melhor, né? Deus queria que fosse bem melhor. E eu lembrei também daquela passagem de João, que fala assim, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Então, durante o percurso da gente, aqui reencarnado, pode ser que a gente realmente aconteçam coisas ruins pra gente, mas vocês podem ter certeza que, como o Antoniel explicou muito bem pra gente, Deus não queria que fosse assim. Se foi porque nós não conseguimos, infelizmente, dar um caminho melhor para essas coisas. Mas o que Deus queria mesmo é que a gente tivesse conseguido, né? Então, Antoniel, igual eu te falei, fiquei meio zonza aqui, falei, nossa senhora, aqueles puxão de orelha bem servido, mas que é muito importante para a gente acordar para a vida. É muito importante para a gente acordar uma vez, de repente, do nosso sono. E, assim, entender que realmente tem coisas que a gente não pode mudar. Mas até as coisas que a gente não pode mudar, a gente pode mudar a nossa forma de reagir a elas. Eu posso passar por uma dificuldade triste, me lamentando, revoltada, ou eu posso passar por aquilo levando como um aprendizado para a minha vida. E só disso já muda completamente a perspectiva das coisas. Então, Antoniel, gostei muito. Parabéns. E, por favor, volte mais vezes. Sim, tá pronto o trabalho. Agradeço o convite. Quando precisar, a gente está aí. Só para ressaltar aí, na minha mente, é porque às vezes tem pessoas que vai ter determinada fraqueza, que ela pode estar se perguntando, mas eu não vou conseguir mudar isso nessa vida. Como é que eu faço?
A espiritualidade só espera que a gente não caia no comodismo. Às vezes eu não vou conseguir mudar isso totalmente nesse processo encarnatório. Só que a gente precisa parar para analisar e falar assim, o mundo ao redor de mim tem alguma coisa a ver com isso? Porque eu quero tantas coisas boas para mim, o que eu estou proporcionando para eles? Então, para a gente poder fazer um esforço que seja pequeno, para que pelo menos esse estado nosso de espírito não interfira tanto, então, nos demais que estão ao nosso redor. Porque eles assumiram um compromisso conosco. Muitos deles, às vezes, nem precisavam estar aqui. Às vezes, um pai, uma mãe, ele veio como um verdadeiro anjo da guarda para nos acompanhar. E ele espera de nós essa vitória. Só que, às vezes, a gente está ali num momento difícil e não vê a possibilidade. Então, não se prenda nessa dificuldade para se afundar de vez numa depressão. Pelo menos enxergue de uma certa forma diferente. Olha, o mundo ao meu redor ele não tem muita coisa a ver com ele. Isso é de mim, é do meu interior. Então, deixa eu tentar filtrar, pelo menos, para que eu não interfira nos outros processos evolucionais. Isso já vai ser um passo gigante, que no decorrer dos anos, a gente vai olhar para trás e ver, nossa, eu tive uma mudança gigante. E eu nem estava esperando atingir essa mudança agora. Só precisa a gente ter mais sutileza. A gente está vivendo um momento que está todo mundo acelerado. E todos nós somos diferentes. E nesse processo acelerado, a gente está passando por cima das pessoas. A gente não está percebendo a fragilidade de um, a gente não consegue nem perceber a virtude de outro, e está indo tudo embolado. Então, a gente precisa parar, e eu acho que esse momento atual de pandemia, de vírus, é um chamativo também para a gente poder parar, refletir, entrar mais nessa onda do sentimento, sentir as pessoas. E a gente vai começar a se sentir. Porque muitos de nós está agindo no automático. A gente nem está parando para se sentir. Vê que os níveis, as doenças em si, tirando a questão do vírus, doenças relacionadas à questão mesmo do sentimento, do dia a dia. Nós estamos desenvolvendo as doenças para o nosso corpo material. Exatamente, gente. Eu gosto sempre de pensar, né? Antigamente assim, né? Antes dessa pandemia, dessa quarentena, a gente tinha 1001 formas de fugir da gente mesmo, né? E de ocupar a nossa mente com outras coisas, no trabalho, em festa, em alguma coisa. E agora a gente é obrigado a parar para refletir. Não tem para onde fugir. A gente está preso dentro de casa, com os nossos pensamentos, com as nossas emoções. E não tem fuga, gente. Ou a gente resolve agora, a gente para analisar essas coisas que a gente estava colocando debaixo do tapete, ou a gente não aguenta. Então, é um convite da vida muito grande para poder a gente finalmente resolver aquilo que a gente estava postergando, né? Eu costumo dizer que o evangelho, às vezes, para algumas pessoas que não estão preparadas, ele assusta. Porque se a gente for analisar o evangelho, ele é uma forma bem direta de nos dizer assim, ó, é isso que vocês têm que fazer, em relação aos textos bíblicos. Olha, se vocês tivessem feito, estariam numa caminhada muito melhor. Então, fazem, que esse é o caminho. Esse é o caminho, a verdade. Só que muitos de nós procuravam outros meios de tentar enganar a nossa mente, os falsos prazeres, para a gente encontrar falsas facilidades, falsas tranquilidade. E a gente veio nos enganando. E aí, o que acontece? Dentro da programação divina, não que ele quis que fosse assim, mas dentro da programação, a gente contribuiu para que isso pudesse chegar até nós. E que chega até nós, tudo tem um porquê, uma causa, um efeito. O efeito é porque a gente possa, olha, o que não foi feito diante de tantas facilidades que tinha a nosso dispor, agora a gente vai ser chamado para fazer de uma forma bem direta. Não tem para onde correr. A verdade é essa. Então, agora a gente precisa parar para refletir, se conhecer, ter esses sentimentos, sim, com esses espíritos familiares, que eles são os primeiros elos de um processo encarnatório, a primeira escolinha da vida, né, nossa família, para depois a gente passar para saltos maiores. Então, a gente está, praticamente, quando a gente encontra assim, uma dificuldade tremenda, a gente vai ali, encontra o seu suspiro, as coisas resolvem e fala assim, nossa, nasci de novo. Se a gente for analisar, a gente está nascendo de novo. Está tendo uma oportunidade, a gente fala, olha, vamos iniciar nessa mesma vida o nosso papel de novo. Então, vamos começar a refletir e tomar as nossas decisões. Olha que isso é único. Do nosso processo encarnatório, ter quase que um start, falar, vamos iniciar de novo. Exatamente, gente. Exatamente o que o Daniel falou. E alguém tem algum comentário, alguma pergunta para fazer para ele, que gostaria? Vou colocar um comentário aqui da Zulena. Ela falou assim que encontrou, por acaso, a palestra. Que bom
Zulema. Nós estamos muito, Zulena, estamos muito felizes que você encontrou por acaso e que de alguma forma isso possa ter te ajudado, né, Antoniel? Tem uma palestra na internet que ela não tinha um ponto de interrogação. Eles falam assim, Deus quis que fosse assim, e entra num contexto explicando algumas mazelas da vida e algumas histórias. Essa foi uma dos textos em que eu parei para pesquisar. Só que eu entrei mais nessa questão do questionamento, porque eu já me peguei várias vezes no momento da minha vida questionando, antes da gente ter essa bagagem de informação do espiritismo, da doutrina. A gente às vezes se prendia, a gente às vezes fugia da responsabilidade, porque Deus quis assim. Então, vou tocar minha vida, Deus quis assim. Não deu certo, Deus quis... A gente nunca parava para analisar, será que eu posso fazer mais? Será que eu posso fazer isso? Então, eu me prendi a isso, falei, não, eu vou trazer isso, encaixar dentro do Evangelho e dos nossos dias atuais. E o que foi ótimo, e acredito, assim, particularmente me ajudou muito, e particularmente eu acho que ajudou várias outras pessoas também. E a gente está muito feliz com isso, Antoniel. E agora, você gostaria de falar mais alguma coisa pra gente, completar com mais alguma coisinha? Não, somente. Só isso tudo. Então, eu gostaria de convidar todo mundo que está acompanhando a gente e convidar você, Antoniel, para a gente fazer a nossa prece de encerramento e lembrar, assim, para todo mundo que está escutando a gente, que muitas pessoas da nossa casa espírita agora estão entrando nesse momento em oração para fazer os tratamentos à distância de algumas pessoas que solicitaram, que estão passando por dificuldades, por enfermidades, por dificuldades emocionais também. E é muito importante que, no momento que a gente vai fazendo as nossas preces, a gente também tente ajudar nesse processo, né, para esses irmãos que estão aí passando por dificuldade. Então, convidar todo mundo que está assistindo para a gente mentalizar a nossa casa espírita, os trabalhadores, as pessoas que estão necessitadas. E pedir o Antoniel para fazer a nossa prece. Você faz, Antoniel? Nossa. Certinho, então. Vamos lá. Vamos levar os nossos pensamentos, figura amada do nosso Mestre Jesus. Agradecer a Deus por tudo, por mais esta oportunidade. Agradecer a Deus pelo dom da vida. Senhor, rogo a Ti todos os pedidos para que envie as melhores energias possíveis para todos os irmãozinhos que nos acompanham neste momento, encarnados e desencarnados. Que toque no coração de todos, em suas mentes, contribuindo para a caminhada de cada um. Que a felicidade possa reinar, que a paz estabelecer, que tudo aquilo que é enxergado como problema possa ser, sim, iluminado, detectado como uma oportunidade de melhora. Senhor, que possamos, sim, alcançar aquilo em que foi planejado. Que seja feita sempre a sua vontade e não a nossa. Que possa reinar nos nossos lares, nas nossas famílias. Que a tua luz possa vencer as sombras em que tantos de nós ainda insistem a deixar existir. Senhor, obrigado, hoje, agora e sempre. Assim seja. Amém. Então, Antoniel, seja muito bem-vindo para voltar quantas vezes você puder voltar para poder compartilhar com a gente suas reflexões de novo. E a casa é sua, espero que você tenha se sentido muito bem recebido por todo mundo. Tá bom? Ok, obrigado, eu que agradeço. Boa noite a todo mundo que acompanhou a gente. Lembrando que toda quarta-feira a gente está aqui para poder estudar, sempre com pessoas diferentes, mas a gente está aqui para compartilhar um pouquinho da doutrina espírita. Tenham uma boa noite todo mundo, fiquem com Deus e até mais. Tchauzinho, Antoniel. Tchau, gente.